É sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Um pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Boa noite, irmãos. Não estarmos na casa do Senhor, não é? Como este Salmo 84 que foi cantado diz, nós gostamos de estar na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, a gente se sente em casa, a gente se sente bem, porque sabemos que pertencemos ao Senhor. Ele é a razão da nossa vida e da nossa esperança. Você é muito bem-vindo nessa noite para prestar esse culto de adoração ao Senhor. Não é o que você vai ter aqui, não é um espetáculo, e sim você vai participar dessa adoração ao Senhor, e você está convidado pessoalmente pelo Senhor para dedicar todo o seu coração ao Senhor, para renovar o seu compromisso com Ele, para dizer o quanto você o ama. Gostaria que você ficasse em pé e abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e nós leremos em conjunto os versos de 1 a 6. Esses versos falam da unidade da igreja. Vamos ler então, Efésios 4, de 1 a 6, todos juntos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade visível do corpo de Cristo. Nós somos chamados ao culto e somos chamados à paz uns com os outros no corpo de Cristo. Vamos cantar ainda em pé o hino indicado, Firmeza na Fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele
confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece em sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos porque cremos, conforme a tua promessa, que o Senhor está no nosso meio. O Senhor dá sentido a tudo que fazemos, ó Pai. O Senhor é a razão da nossa existência. E a nossa fé está firmada na rocha que é Cristo, não nas circunstâncias, ó Pai. Aceita a nossa adoração, que nós te prestamos com o coração aberto. Recebe a nossa vida, ó Deus, como prova desse amor. Recebe tudo que somos diante do Senhor. Fala ao nosso coração também nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar? Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nós também saudamos os nossos irmãos que nos acompanham nesse instante pela internet. Deus te abençoe onde quer que você esteja. Que os braços do Eterno te envolvam durante toda esta semana no amor do Senhor. Continue conosco nas demais programações da nossa igreja, que também são transmitidas, mesmo durante a semana, por intermédio da internet. Nós queremos lembrar alguns avisos importantes aos irmãos. Semana que vem, no culto das 11 horas da manhã, nós temos um momento muito especial na nossa igreja, que é o culto do bebê. É um culto onde nós temos a oportunidade de consagrarmos as crianças que estão recém-nascidas, até 1 ano e alguns meses de vida, que não participaram do último culto do bebê. É a oportunidade. A SAF sempre tem um carinho muito especial, confecciona lembranças, às vezes da Bíblia, e para você que tem um nenê pequeno, que gostaria muito, não tem custo, não tem preço, você não vai pagar absolutamente nada, você só precisa procurar umas das nossas irmãs da SAF para fazer a sua inscrição, a inscrição do seu bebê, de um vizinho, de um familiar, que você gostaria que participasse e que no dia tivesse esse cuidado de receber a homenagem como todas as demais crianças receberão. E eu queria pedir a Fabíola, quem mais da SAF que pode estar conosco? Quem mais da SAF que faz a inscrição, para ficar em pé? Então fique em pé, Fabíola, faz favor. Pessoal que quiser, procure a Fabíola para fazer a inscrição ou para pegar a informação, e as demais irmãs da SAF durante a semana que poderão ajudar nessa direção. Também tem o e-mail, é só mandar a informação para o e-mail que chega às mãos das nossas irmãs. Este culto será domingo que vem, às 11 horas. Já na outra semana, 15 dias, nós teremos a conferência missionária da nossa igreja. É uma programação anual, aguardada, trabalhada com muito zelo e carinho, pensada. Esse ano nós teremos conosco o reverendo Ronaldo Lidoro, o reverendo Reginaldo, nós teremos outros missionários também que estarão abordando as temáticas em grupos menores. E para você participar, você precisa fazer inscrição.
Por quê? Porque nós precisamos ter uma ideia de quantas pessoas participarão, porque também da inscrição está garantido o direito do café que nós teremos à tarde para todo mundo que estiver participando, inscrito, tá certo? Na conferência missionária. Igor, solta para a gente o tema da conferência missionária. Os nossos missionários, a igreja tem um cuidado e um carinho muito grande com os missionários que estão aí nesse vídeo. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um amor, nasce esta canção. De 26 a 28 de outubro, o tema desde os confins da terra, do Éden até os confins da terra. Nós teremos também barracas das sociedades internas, onde cada sociedade interna estará também participando, vestida de americano, vestida de chinês, vestida do tema que for. Você deve participar, é um momento muito importante, muito gostoso, muito comunitário. Nós teremos a viagem missionária também com o Grupo Oxigênio, nós teremos os grupos participando e certamente a palavra desafiadora dos preletores que estarão conosco. Não falte. Para tanto, na saída, os diáconos têm aí a inscrição. Você pode levar o folder para casa, ou já faça a sua inscrição, já deixa ali garantido com o diácono a sua inscrição pronta para este evento, que certamente nós também receberemos irmãos de diversas outras comunidades com visão missionária e que estarão participando conosco também dessa programação. Queremos também lembrar os irmãos que a programação Fatia da Solidariedade, promovida pela doceria Valbela, ela se prolongou até o final do mês de outubro. Você comprando essa ficha de R$5, você tem direito a comer uma torta alemã. Você passando lá por cima, no Alto da Glória, né? Você come uma fatia de torta alemã, e com esse valor vai todinho integralmente
para o trabalho das crianças da nossa igreja. Ah, mas eu preciso passar lá para pegar a ficha, o cupom? Não, você já pode apanhar com um dos diáconos também na entrada ou na saída do templo, você já pode adquirir, e aí você vai lá. Se você não puder ir lá, você pede para alguém no seu lugar, pode me convidar, eu também vou lá, tá certo? Mas não deixe de participar, porque é um investimento que você está fazendo também no trabalho das crianças da nossa igreja. Nós também queremos nessa noite conhecer os nossos visitantes, de maneira muito especial. Eu tenho recebido em casa o meu irmão, minha cunhada, meus 2 sobrinhos, que estão conosco, mas antes de nós apresentarmos os visitantes, eu quero lembrá-los o seguinte: vocês vão ganhar um kit como esse dos diáconos da igreja, e dentro do kit você tem uma ficha. Se você puder deixar essa ficha na saída para a gente, é o meio que nós entraremos em contato com você. Então queremos conhecer os nossos visitantes. Gustavo, Aline, fica em pé para a gente, meu irmão, minha cunhada e meus sobrinhos estão aqui na frente. Há mais alguém conosco pela primeira vez que nós temos? Seu nome? Eugênio, seja bem-vindo, viu, Eugênio? Quem mais que nos visita lá no canto? Um casal, nome? Marcelo e Fernanda, sejam bem-vindas, viu? Mais alguém conosco pela primeira vez? A todos os nossos visitantes, você que está conosco ali do lado do Jordão, Deise, Panamá, opa, seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Queremos lembrar, podem sentar, queremos lembrar que o pastor Juarez não está conosco nessa noite. O pastor Juarez está pregando nessa ocasião na igreja Silva Jardim, filha aqui da nossa igreja, aqui na Avenida Silva Jardim, numa programação com aqueles irmãos daquela localidade. Vamos dar continuidade então à programação do nosso culto. Abra sua Bíblia, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 5, faremos a leitura responsivamente. Vamos nos colocar em pé. Faremos a leitura responsiva, o 5º versículo nós leremos todos juntos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Todos, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Podeis sentar. Primeiro momento do nosso culto, nós tivemos um momento de reflexão sobre um só Senhor, um só Salvador. E agora, quando lemos a passagem que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, nós lembramos o fato de que nós só temos um mediador diante de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, Cristo Jesus, o homem. E é em nome dele que nós estaremos orando nesse instante, silenciosamente, confessando os nossos pecados, buscando quebrantamento na presença do Senhor. Feche seus olhos, curve a sua fronte, vamos buscar a presença do Senhor, o nosso único e suficiente mediador.
dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram, serafins declaram que és santo, e a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre serás, sempre serás, sempre serás, sempre serás, e a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre serás, sempre serás, sempre serás. Colocar em pé, estenda as mãos à pessoa que está do seu lado, vamos orar. Logo após a oração pastoral, oraremos como família da fé, a oração que Jesus nos ensinou. Senhor, fazemos desta canção belíssima que o Vida em Voz acabou de entoar a nossa oração. Somamos, ó Deus, as nossas vozes juntamente com querubins e serafins, bem como de toda a criação, de grandes e pequenos, para, Senhor, buscarmos o engrandecimento, o louvor da Tua glória, da Tua Shekinah. Ó Deus, nesse instante, ó Deus, nós também reconhecemos que não podemos nos aproximar do Deus Santo, maculados de pecado, de iniquidade, lameados, ó Deus, de todo tipo de sujeira, Senhor, que os padrões, ó Deus, terreais, muitas vezes nos querem, ó Deus, envolver. Nós te suplicamos nesse instante, em nome de Jesus Cristo, nosso único mediador, que, ó Deus, o Senhor perdoe os nossos pecados, o Senhor nos lave completamente de toda iniquidade, no sangue de Jesus, porque a Tua palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, o nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Nos lembramos também nessa hora de intercedermos pelos aflitos no meio do Teu povo, daqueles que estão em enfermidades, ó Deus, daqueles que estão na iminência de uma cirurgia ou dela se recuperando. Deus, visita-os, ó Deus, afofa-lhes a cama, sustenta-os, renova, Senhor, na graça do Teu nome. Pai, também nós te pedimos pelos missionários que estão espalhados pela nossa pátria, bem como, ó Deus,
por toda a terra, gente que largou família, gente que largou profissão, gente que largou, Deus, uma vida, Senhor, acomodada no meio da nossa nação, para, Deus, atravessar lugares distantes e longínquos, a fim de levar a Tua palavra com amor, com carinho, com um chamado queimando no peito. Deus, assista-os, ó Deus, na Tua misericórdia, cerque-os, ó Deus, com os Teus anjos, proporciona-lhes, ó Deus, portas abertas, a fim de que possam cada vez mais anunciar a grandeza do Teu nome, Pai. Nós oramos como família da fé aqui, buscando, Senhor, também, ó Deus, o socorro e o conforto daqueles que estão do outro lado, porque, ó Deus, somos uma só família, chamados num só Senhor, como um só rebanho, e aprendemos juntos com o nosso Senhor a orar uma mesma oração que nos diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder. Irmãos, ainda em pé. Mas se você não está muito cansado, fique em pé. Se você estiver, sente-se. Mas de todo o seu coração, procure adorar o Senhor. Nós falamos que só há um Deus, só há um mediador, mas também há um só corpo. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo, que é a igreja. E a começar em nós devemos buscar reconciliação. A começar em nós temos que buscar essa unidade do corpo de Cristo, que é a unidade para a qual o Senhor nos fez. Esse primeiro cântico fala: Senhor, a começar em mim, a gente vai esperar no outro, a começar em mim, que o Senhor quebra corações, para que nós sejamos um, porque Jesus diz que quando somos um, o mundo olha para nós e vê Deus e crê. Esse amor na comunidade de Deus é que torna Deus visível para o mundo. Por isso a importância de nos amarmos uns aos outros, a começar em mim. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. No início, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós, como Tu és em nós. o próximo cântico fala que Deus, Ele é soberano, nosso Senhor é Senhor de todo o universo. Eu gosto daquele texto de Isaías que diz: o Senhor, só de olhar para a terra, a faz tremer. O Senhor, que é maior do que todo esse universo que nós conhecemos, uma imensidão que nós não podemos calcular. Nós somos um grãozinho de poeira nesse universo, nosso planeta, e nós menores ainda. E esse Senhor, que é Senhor de todas as coisas, Ele se deu por nós. Ele morreu por amor a cada um de nós. E o nosso culto é justamente essa expressão de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez e continua a fazer por nós. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina
fundação do mundo, a terra a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas e pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. do início novamente. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Vamos nos assentar. Acompanhe aí. No boletim, no auxílio litúrgico, nós temos a leitura de João, Evangelho de João, capítulo 14, e o verso 6. É um versículo bastante conhecido. Eu queria convidá-lo
a ler comigo. Vamos ler todos. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está respondendo uma pergunta, e a pergunta é: Senhor, como é que a gente pode ir para o Pai? Como é que a gente pode conhecer e chegar ao Pai, ao Deus Santo? E Jesus responde: eu sou o caminho. Jesus não é um caminho, ele é o único caminho ao Pai. Jesus é a verdade, ele é a essência, é o Evangelho em pessoa. E Jesus é a vida, porque quando vamos ao Pai, nós encontramos vida em abundância. Deus não é um estraga-prazer. Deus quer que nós vivamos com intensidade, que tenhamos uma vida plena. E a maneira de viver essa vida plena é de acordo com aquilo que Ele espera de nós. E nós temos certamente muitos motivos para agradecer a Deus, mas o maior motivo que nós temos para louvar e agradecer o Senhor é justamente por essa salvação. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus fez algo tremendo na nossa vida. E este deve ser o nosso principal motivo de gratidão diante do Senhor. E como símbolo, então, dessa nossa gratidão ao Senhor, nós temos a oportunidade agora de colocar aos pés do Senhor, diante do Senhor, os nossos dízimos e ofertas. Então, enquanto os nossos irmãos diáconos vão recolher dízimos e ofertas, nós vamos cantar o hino de número 144, Segurança e Alegria. Que segurança tem Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Gostaria de convidar as crianças presentes a virem aqui à frente para o momento que vão ter especial para elas, para que pudéssemos também orar por elas. Não, pode ser aqui embaixo mesmo, não precisa subir aqui não.
Vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque o Senhor nos dá o privilégio de fazer parte do teu reino, de contribuir com a tua obra, com os nossos bens, mas muito mais com a nossa vida inteira, ó Pai. Isso é um grande privilégio para nós, que o Senhor tenha nos dado essa oportunidade. Nós te rendemos graças por isso. Te louvamos pela vida dos pequeninos que estão aqui, ó Deus, pedindo que a tua graça e a tua mão esteja sobre cada um deles. Que o Senhor fale a esses coraçõezinhos nessa noite, que eles possam receber a tua palavra, serem instruídos pelo Senhor e assim adquirir sabedoria para viver as suas vidas. Que possam, ó Deus, crescer no conhecimento do Senhor e da sua vontade. Também a nós, ó Pai, nós te pedimos, o Senhor nos fale ao coração. Nós estamos sedentos da tua voz. Temos uma grande expectativa, Senhor, de receber do Senhor nessa noite coisas que venham nos fazer reavaliar nossa vida, que venham a nos desafiar a um compromisso mais profundo com o Senhor. Que venham, Deus, nos encorajar a deixar o pecado e a viver uma vida santa, porque nós te amamos, queremos viver do teu jeito e para a tua glória. Portanto, fala o nosso coração. Te louvamos por esses momentos. Pedimos a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa reflexão. Segundo livro do Samuel, capítulo de número 23, versículos 20 a 23. Mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 20 a 23. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículos 20 a 23. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova, e nela matou um leão no tempo de neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda pessoal. Senhor, a tua palavra é a verdade. E o Senhor inspirou no passado homens que são semelhantes a nós, para que fizessem, ó Deus, o registro, sem saber propriamente por qual propósito faziam, Deus, mas o registro está feito. E nós o temos em mãos tanto tempo depois, tantos anos, tantos séculos após. Nós te pedimos nessa hora, Deus, que o mesmo Espírito, que lá no passado atuou na vida dos teus servos, no registro desse texto, seja o mesmo Espírito, que ilumine as nossas mentes, no entendimento, no esclarecimento, no aprendizado da tua palavra, para a glória do teu nome. Ó Espírito, tu és o comunicador por excelência, fala aos nossos corações, tenhas, ó Deus, a plena liberdade de ministrar nas nossas vidas, nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu tenho tido a oportunidade nos últimos meses de visitar algumas empresas de irmãos da igreja. Não poucas vezes alguns irmãos nos ligam e dizem: pastor, vem orar aqui na empresa. Às vezes a gente vai numa instituição financeira, outras vezes nós vamos numa fábrica de tintas, outras vezes nós vamos até mesmo no hospital, e temos a oportunidade de orar com o proprietário, com a direção destes estabelecimentos, destas instituições, e a gente tem podido conversar com o pessoal nos mais diversos ramos de atividade, mas uma coisa a gente tem ouvido com uma certa frequência. Você conversa com aqui, com outro acolá, como é que vai o trabalho, como é que vai a família, como é que estão os negócios, e a resposta quase que é uníssona: pastor, estou tendo que matar um leão por dia. Quem já ouviu essa expressão aqui? Quem já disse isso aqui? O número não é muito diferente, não, né? Estou tendo que matar um leão por dia.
Isso me chamou a atenção. Eu tentei pesquisar sobre esta frase, qual a origem, de onde veio, por que é que as pessoas usam essa expressão, mas eu não encontrei. Olha que eu fiz um esforço danado, inclusive pesquisa na internet, não encontrei a origem dessa expressão ter que matar um leão por dia. Mas eu encontrei uma coisa interessante. Há um livro cristão chamado Com um Leão em uma Cova em um Dia de Neve, de Mark Batterson, pastor da National Community Church em Washington, D.C. Um livro que está em português, pode virar para a gente, um livro que está em português, ditado pela editora Vida, e um livro que aborda a temática da adversidade, exatamente dentro dessa perspectiva de termos que matar um leão por dia. Esse livro é sobre um personagem bíblico não muito conhecido, chamado Benaia, que é o texto que nós lemos nessa noite, e que de repente, sem saber, pode ter sido o autor da frase que a gente usa: estou matando um leão por dia. Lá no texto que nós lemos, do versículo de número 20, desceu Benaia numa cova em dias de neve e ali matou um leão. Matou um leão. Benaia matou um leão quando estava escondido numa caverna, propriamente tentando se abrigar de uma tempestade de neve. A gente não sabe se ele entrou na caverna e o leão estava lá dentro, se começou a nevar e ele estava descoberto na montanha, e ele resolveu prover para si um abrigo, e ele entra dentro da caverna, e quando ele entra dentro da caverna, ele dá de cara com o leão, e aí aquela frase: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e não tinha para onde escapar. Podia talvez até correr para a neve afora, ou se ele estava dentro da caverna, esquentando as mãos, e um leão saindo da neve procurou um abrigo na caverna, que talvez estivesse mais quentinha, e aí o leão ficou para o lado da saída, não tinha como ele sair, já que o leão estava entre ele e a saída. Ou ele matava o leão, ou ele virava banquete de leão. O fato é que ele teve que matar um leão. Isso talvez se assemelha muito ao que você está vivendo. Ter que matar um leão por dia. Esse texto traz para a gente, queridos, algumas lições extremamente preciosas na nossa caminhada. Era uma luta desproporcional. Ele não tinha nas suas mãos um fuzil, ele não tinha uma metralhadora, ele não tinha uma arma de fogo, ele tinha que lutar contra um leão e tinha que lutar corpo a corpo. Esse texto, então, traz para a gente 3 reflexões interessantíssimas sobre a questão de termos que enfrentar dias de adversidade na nossa jornada. Primeira delas, mas antes de passar, vamos voltar aqui para a ideia do leão. Quando a gente lê na Bíblia algumas passagens, a gente vê a figura do leão como um personagem ou como um instrumento de provação e de adversidade. Por exemplo, Sansão pegou mel dentro da cabeça de um leão morto. Comeu mel, e aí outra passagem bíblica também diz a respeito dessa realidade. Também você tem Daniel, que foi lançado na cova dos leões, e era um símbolo de que um homem estava passando por provações diante do altar de Deus. Era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem de oração, mas nem por causa disso ele se viu livre de leões. Em terceiro lugar, você tem também a passagem de que Davi matou um leão e um urso. E o texto que nós lemos nessa noite fala que Davi estava fazendo a seleção de guardas, de soldados para o seu exército, para a sua guarda pessoal. Seria mais ou menos como que um concurso público para atendimento à área de segurança pública do Estado. O Estado está muito violento, a nação está debaixo de muito problema, nós precisamos ter mais guardas, mais soldados, precisamos aparelhar melhor o nosso exército contra as investidas dos nossos inimigos. E Davi então começa a montar uma seleção de pessoas que seriam então depositárias deste cuidado na vida de todo Israel. Só que os melhores, Davi trouxe para perto de si. De toda a seleção daqueles que comporiam a estrutura bélica, dos níveis de guardas, de policiamento,
O pessoal de elite, a tropa de elite, seria o pessoal que estaria perto de Davi. E aí ele faz uma seleção e Benaia passa a fazer parte dessa seleção. Fico imaginando que Benaia mandou o seu currículo, e o currículo bateu lá na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Israel, nos dias de Davi, e ele então foi chamado para fazer parte da seleção. E qual era o currículo de Benaia? Eu matei um leão dentro de uma caverna num dia de neve. Eu matei um leão dentro de uma caverna num dia de neve. Talvez ele não tivesse outra informação para colocar no seu currículo, mas o texto diz que ele também matou 2 heróis de Moabe e um egípcio gigantesco. Mas ele põe a informação que talvez nem você nem eu colocaríamos no nosso currículo. Eu matei um leão dentro de uma caverna num dia de neve. Só que talvez essa informação chamou a atenção de Davi. Porque Davi, quando foi levar queijo para o chefe do exército de Israel, aonde os seus irmãos estavam servindo, e ele chega levando os queijos de cabra que a sua mãe tinha preparado para que os seus irmãos não fossem colocados na linha de frente da batalha, ele ouve um gigante filisteu dizendo sobre impropérios, sobre o rei de Israel e sobre Deus. E aí Davi fala, não, esse homem não pode falar isso que está dizendo. Ninguém faz nada. Golias está afrontando o Deus dos exércitos e ninguém faz nada. E aí ele resolve enfrentar Golias. E aí Saul diz assim para Davi, você não pode, você é um menino. Pôs nele a sua armadura. A armadura não serviu, ele ficou engessado. Você não pode. E ele diz assim, eu matei um leão e um urso. E eu fico imaginando que quando o currículo bateu na mão de Davi, ele leu lá, matou um leão numa caverna, num dia de neve. Eu falei, esse cara é igual a mim, esse sujeito parece comigo, eu quero conhecê-lo. E há algumas lições nesse texto muito interessantes para a gente caminhar na reflexão bíblica. Em primeiro lugar, Deus estrategicamente coloca a gente no lugar certo, na hora certa, para fazermos obras tremendas. Nós acabamos de cantar nessa noite um cântico que diz assim, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Nós confessamos cantando que cremos na soberania de Deus. Mas muitas vezes, quando nós estamos na caverna e entra um leão, você fala assim, Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor enfiou a gente dentro de uma caverna para um leão vir no nosso encontro? Ou de repente você tinha tanta caverna para entrar no monte, você foi entrar naquela aonde o leão estava te esperando para a refeição, até agradecendo, dizendo obrigado, Senhor, por ter mandado o prato do dia, né? E você olha para aquele quadro e fala assim, que coisa terrível, Deus me pôs no lugar errado, na hora errada, para a coisa errada. E não é assim. É exatamente o contrário. Deus nos coloca muitas vezes no lugar certo, na hora certa, para fazermos obras tremendas. Muitas e muitas vezes na vida você vai enfrentar situações adversas. Tudo que você aponta, você olha, aponta para a adversidade e para a tempestade. Você olha ao redor e o que você vê são oposições, são circunstâncias improváveis, de hostilidade. Você tem um leão e não dá para fazer de conta de que ele não está lá. Você vai ter que matar o leão, porque continuar a viver naquela perspectiva, o leão vai matar você. E o pior é que você não tem armas, às vezes, suficientes para isso. Mas apesar disso, preste atenção, se Deus pôs um leão dentro da tua caverna, é porque Deus vai te dar condições de matar o leão. Deus tem colocado, às vezes, muita gente boa da igreja em lugares estratégicos, sem que a gente tenha planejado estar ali. Mas Ele nos pôs ali, Ele nos pôs para executarmos a sua vontade, o seu querer, e nós não precisamos
ter medo de leão. Porque o Deus que nos pôs na caverna e que levou o leão para a mesma caverna que a gente estava, é o mesmo Deus que vai nos conceder a vitória. Nós estamos estudando, durante esses meses de setembro e outubro, o livro de Atos dos Apóstolos. O final do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, depois de 3 viagens missionárias, volta para Jerusalém, raspa a cabeça, estava se consagrando no templo, e aí os judeus se organizaram, prenderam Paulo, porque ele estava pregando heresia em tudo quanto era sinagoga, e eles resolvem dar cabo da vida de Paulo. E aí Paulo era cidadão romano. Paulo fica no cárcere uma noite, e nessa noite o anjo do Senhor visita Paulo, fala com Paulo, dizendo: você não vai morrer nas mãos dos seus patrícios, do mesmo jeito que eu estive com você em Jerusalém, importa que você chegue em Roma e dê testemunho em Roma. Então ele, como cidadão romano, ele pede asilo, apela a Roma para ser julgado pelo imperador de Roma. E ele passa pelo menos 2 anos em Roma, numa prisão domiciliar, os 2 últimos versículos do livro de Atos dos Apóstolos, pregando o evangelho, trancafiado em uma prisão domiciliar, aos soldados que estavam fazendo a sua guarda e a sua manutenção. Mas antes de chegar em Roma, Paulo pega um navio, escoltado por oficiais romanos, todos imponentes, guardando aquele prisioneiro, levando até o imperador, e eles aportam num determinado lugar, e Paulo fala: não é bom a gente seguir a viagem, porque a tempestade vai nos apanhar, e o comandante, cheio de experiência, homem rodado da navegação, diz assim: você não entende nada, você está falando isso porque você está com medo de ser julgado, nós vamos tocar a viagem assim mesmo, o céu se abre, o dia se torna claro, e eles põem a cara do navio, mar afora, e o que acontece? O que acontece? A tempestade vem, o furacão passa por ali, e aí começa a devastar tudo, pega o barco onde eles estavam e moe o barco. Mas antes do barco se despedaçar, Paulo fala: quem descer do barco vai morrer. Eu avisei que não era para entrar no mar. Eu avisei, Deus havia me dito que não era para a gente pôr a cara do navio no mar, era para guardar em porto seguro. Já que a gente enfiou o barco no meio da tempestade, ninguém desce do barco, porque o mesmo Deus que me avisou da tempestade está dizendo: quem descer do barco vai morrer. Ninguém desce, todos se salvam, todos se salvam. E aí eles param numa ilha, são náufragos numa ilha. E eles fazem um foguinho para esquentar, porque estava frio, parecia Curitiba, né? Frio, né? E aí eles estão ali esquentando, o pessoal pegando graveto, pondo na fogueira, e Paulo vai pegar o seu graveto, a víbora vem e morde a mão de Paulo e fica pendurada. E os homens que veem aquilo dizem assim: ele conseguiu escapar do naufrágio, mas Deus lhe deu a paga na terra, ele vai morrer, é homem pecador. E o que acontece? O veneno da víbora não faz efeito em Paulo. E aí, aquele que era o pecador se torna Deus. Eles passam a chamar Paulo de Deus. E Paulo prega o evangelho a todos eles, depois vai para Roma. Veja, não foi à toa que as coisas chegaram nesse ponto. Deus não nos põe no lugar errado. Deus nos põe no lugar certo. A gente é que enxerga torto. Deus nos põe no lugar certo, na hora certa, para determinadas obras tremendas. Há um outro texto do Antigo Testamento que diz a respeito de uma mulher maravilhosa, uma linda mulher, não é aquele filme, né? É um mais bonito ainda, chamada Esther. Esther foi uma mulher de uma beleza inominável. O rei estava fazendo um banquete, o rei persa, e ele então fazia 7 dias bebendo com os príncipes da sua terra, e eles já estavam encachaçados, estavam bêbados, e o rei fala assim: traz lá a princesa para fazer um striptease para a galera aqui, para mostrar como é que ela é bonita. Mas Vasti, ela tinha uma certa dignidade, ela diz assim: eu não vou não, está todo mundo bêbado, eu não vou não. E aí o que acontece? Mulher que diz não para o marido, naquela época, né? Hoje não, hoje é o marido que tem que dizer sim para a mulher, né? Mas naquela época, cabeça da Vasti rolou. E aí o que o rei faz? Concurso de Miss, para escolher uma rainha para a Pérsia. E aí faz um concurso. Esther era uma judiazinha, bonitinha, mas
Ninguém sabia da sua história. Qual o envolvimento que Esther tinha com política? Nenhuma. Qual o envolvimento com as questões nacionais que Esther tinha, da defesa da sua nação? Ela era uma defensora da sua nação ardente? Nenhuma. Ela era uma mulher bonita. A Bíblia diz que o rei se encantou e ela foi eleita a Miss Persa e se tornou rainha da Pérsia. Sentada no trono, tempos depois, Amã resolve, por conta de umas pendências pessoais com os judeus, dar cabo de todos os judeus. Vamos matar todo mundo. Vamos fazer um dia de extermínio de judeus. E aí, então, Mordecai, o tio de Esther, chama Esther e diz assim: olha, não pense você que porque você está no trono, isso não vai te alcançar. E aí, queridos, o texto que está escrito lá, do capítulo 4, versículo 14, é algo tremendo, em que ele diz para sua sobrinha o seguinte: quem sabe se não foi por uma situação como essa, que Deus te colocou na condição de rainha, para você interceder, para você defender, para você fazer alguma coisa pelo teu povo. Queridos, Deus nos põe no lugar certo, na hora certa, para uma obra tremenda. Nem que seja numa caverna, diante de um leão, num dia de neve. Há uma segunda lição que esse texto nos apresenta para a gente refletir. Nós precisamos também entender e aprender a usar as situações contrárias de hoje para construir a nossa história de vida, para construir o nosso currículo pessoal. Nós precisamos aprender a usar as adversidades de hoje, as adversidades que tomam conta das nossas vidas, a tempestade que muitas vezes faz o nosso barco balançar, as situações contrárias e desafiadoras, para construirmos a partir dela a nossa história de vida. Em geral, fazemos o contrário. A gente usa a desculpa da dificuldade de hoje para justificar a fraqueza e o fracasso do dia de ontem. As situações adversas e contrárias na vida de Benaia é que foram usadas por Deus para construir o seu currículo e a sua história. Benaia, se você der uma olhada no verso de número 22 e 23, ele se tornou um dos 3, ou melhor, um dos 4 melhores guerreiros. 3 se tornaram líderes, ele foi o 4, mas aí Davi trouxe Benaia para ser seu guarda pessoal, seu guarda para coordenar 25 mil soldados de maneira pessoal, pertinho do rei. Você acha que o rei ia confiar a sua vida, a vida da sua família, do seu palácio, em alguém em que ele não tivesse confiança? Mas a história de Benaia foi construída, não foi a partir de sombra e água fresca. A história que a Bíblia registra de Benaia é uma história só de problemas, de enfrentamentos, de lutas, de adversidades, de tempestades. Versículo 20, filho de Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabziel, grande em obras, feriu ele 2 heróis de Moabe numa briga. Ele teve que ferir, desceu depois de uma cova, talvez se escondendo, porque tinha matado 2 heróis de Moabe, e o leão visitou ele. Matou o leão, depois matou um egípcio gigantesco, que tinha uma lança enorme na mão, e ele só com um cajado derrubou a lança da mão do egípcio, e depois venceu o egípcio numa luta corpo a corpo. Veja, use as adversidades de hoje para construir a sua história de vida. Não fique reclamando da vida, da má sorte. Qual é o seu leão que você precisa matar hoje? Há um livro do Dr. Neil Rossin chamado Se Somente. Ele faz distinção entre 2 tipos de arrependimento. Ele fala sobre o arrependimento da ação, que é o arrependimento vinculado àquilo que nós fizemos de errado. Então você agiu erradamente, e aí você tem que ter um arrependimento da ação. E você tem o arrependimento da reação. É aquele arrependimento do que nós não fizemos,
mas que nós podíamos ter feito alguma coisa, e nós ficamos estáticos, parados, e de repente nós nos damos conta, se nós tivéssemos feito alguma coisa, a coisa não tinha chegado aonde chegou. Então é o arrependimento da reação. Nessa comparação ele afirma que o protestante é conhecido por sua negação. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Tem até uma brincadeira cristã que diz assim, que crente é aquele que não bebe, não fuma, não dança, não vai em festa. E aí uma outra pessoa brincando disse assim, o meu cavalo é crente, pastor, porque ele não faz nenhuma dessas coisas, né? Nós às vezes somos caracterizados pela negação e não pela proposição. Muitas vezes não só a espiritualidade é definida pelo não, mas também o que somos por aquilo que não fizemos. Na verdade, precisamos nos definir não pelo que não somos, mas sim pelo que somos. Ninguém contrata um funcionário dizendo, ele não chega atrasado, ele não deixa de fazer isso, ele não faz, mas por alguma coisa positiva que tenha feito. O grande problema hoje é a omissão. Podemos não fazer nada de errado e ainda assim deixamos de fazer o que é certo. Nosso chamado como cristãos não é correr do que é errado, mas é fazer aquilo que é certo. Benaia não era um homem que não fez isso, não fez aquilo. Ele fez e fez na direção correta. Terceira e última lição para nós meditarmos nessa noite. Esse texto nos fala também uma terceira realidade que diz, faça o melhor que você pode com o que você é e onde você está. Vamos repetir isso? Fala para a pessoa que está do seu lado, vamos lá? Faça o melhor que você pode com o que você é e onde você está. Faça o melhor que você pode, em todos os aspectos da sua vida. Paulo falando sobre isso lá nas suas epístolas, diz assim, quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Façamos o melhor para a glória de Deus. Faça o melhor que você pode. É o melhor que você tem feito? No dia a dia da sua vida, no seu emprego, na sua família, na sua igreja, no seu ministério, é o melhor que você tem feito? Faça o melhor que você pode com o que você é. Se eu fosse o pastor fulano de tal, aí sim eu faria isso, aí sim eu faria aquilo. E muitas vezes nós ficamos justificando não fazer onde nós estamos colocados, porque nós dizemos assim, o dia que eu for, o dia que eu chegar lá, aí eu vou me preparar. Ninguém chega em lugar nenhum sem estar preparado. Você não vai chegar lá e a hora que você chegar lá, você vai fazer os cursos, as capacitações para desenvolver o que você precisa. Não! Você vai chegar lá porque você vem fazendo já no processo do desenvolvimento da sua vida. Faça o melhor que você é, que você pode. Benaia fez em toda a sua vida sem se preocupar que um dia isso faria parte do seu currículo. Ele matou um leão numa caverna, num dia de neve. Isso foi parar no currículo dele, que foi parar na mão do rei, que o fez guarda pessoal e líder de 25 mil soldados. Será que um dia ele pensou, olha, o dia que eu for chegar diante do rei? Não. A hora era aquela. E ali ele fez o melhor. E o melhor que foi sucedido de outra ação melhor. E que foi sucedida de outra ação melhor, com o que ele era. O que é que ele era? Ele era um sujeito fugitivo, ele era filho de joiada, ele às vezes tinha na mão um cajado de pastor, ele não era um guarda eficiente, no sentido de ter uma história de guarda. Ele fez o melhor com o que ele era, onde ele estava, até dentro de uma caverna. E às vezes, queridos, a gente não faz, porque a gente fica reclamando, com aquela síndrome do vitimismo. Nós somos vítimas das situações. Mas se eu pudesse, se eu fizesse, se eu estivesse, olha,
eu faria muito mais. Para de ser vítima de si mesmo. Para. Tem tanta gente com uma história de vida muito mais dramática do que a sua e fazendo coisas impressionantes. Eu vim com a capa do Batman hoje porque me inspirei no ministro do Supremo Tribunal, que tem inspirado toda uma nação. Foi capa da Veja. E esse ministro foi faxineiro. E limpando o banheiro, ele assobiava e cantava em inglês. E alguém o ouviu cantando em inglês, fazendo faxina. Falou, pera lá, um faxineiro cantando em inglês. Ele não apenas cantava em inglês, mas ele conhecia tudo em inglês. Ele foi tendo oportunidades. E hoje, ele é o relator do processo do mensalão. Hoje a gente fala assim, nossa, como é que ele chegou ali? Fazendo faxina e cantando em inglês. Fazendo o melhor que ele tinha nas mãos. Alguém o ouviu. Não foi à toa que o ouviu. Alguém olhou para ele, mas não foi na dimensão da terra. Foi na dimensão dos céus. E a história mudou. Para de ser vítima de você mesmo. De reclamar das coisas, da má sorte, das dificuldades, da tempestade, da crise. Você tem condições de fazer o melhor de você, com o que você é, onde quer que Deus tenha te plantado. Deus vai fazer o resto. Deus vai fazer as coisas acontecerem como fez acontecer na história de Benaia. Eu comecei perguntando para você, como é que está a sua vida? Está matando um leão por dia? Coisa boa matar um leão por dia. Benaia matou um só. Você está matando um por dia, você está melhor que Benaia. Que coisa boa. Volta os 3 tópicos para a gente. Vamos repetir juntos, para a gente finalizar. Vamos lá? Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa. Se Deus não faz isso na sua vida, não cante mais. Tu és soberano. Quando a gente for cantar, fecha a boca. Se nós cantamos e cremos que Deus é soberano sobre a história do universo, Deus coloca a gente no lugar certo, na hora certa, para a obra que Ele tem que realizar. Segundo lugar, vamos juntos. Use as adversidades de hoje para construir a sua história de vida. Use. Faça o melhor. Terceiro ponto, vamos lá. Faça o melhor que você pode com o que você é e onde você está. Mas lembre-se, todas estas coisas só têm de fato valor na dependência do Senhor. Fazer simplesmente na força do homem, a gente não chega em lugar nenhum. Mas quando a gente crê num Deus que governa a história, nada do que a gente se envolve é fortuito ou por acaso. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Você que está matando um leão por dia, que está tendo lutas na sua vida, que é uma tempestade atrás da outra, é um naufrágio seguido de uma picada de víbora, é uma situação adversa no casamento e acaba o casamento arrumando, mas estoura na profissão, e aí melhora na profissão, estoura na saúde, você fala, não acaba mais. Eu quero orar por você. Deus está te permitindo construir uma história no meio de muitas lutas, como o do nosso ministro do mensalão, que passou por grandes dificuldades até chegar onde chegou. A nossa vida pode, de fato, nas mãos de Deus, dar uma guinada, a partir de matar um leão dentro de uma caverna, num dia de neve. Que coisa mais doida! A vida de um homem mudou completamente nas mãos de Deus,
quando ele matou um leão numa caverna, num dia de neve. O que é que Deus pode fazer na sua vida com as coisas que você tem em mãos? Pai, nós somos muito pequenos diante do teu propósito. O Senhor, ó Deus, coloca o teu povo como a rainha Ester, pela sua beleza sentada no trono da Pérsia, porque o Senhor já antevia um propósito em toda essa questão. O Senhor leva o apóstolo Paulo para dentro da cidade de Roma, para que, ó Deus, um exército do imperador fosse convertido ao nome de Jesus. Ninguém é levado para lá e para cá pelo acaso, pelo destino, pelas coisas fortuitas, senão pelo governo de um Deus soberano. Nós professamos e cremos isso. Até os leões que estão dentro das nossas cavernas e que, ó Deus, muitas vezes nos desafiam a uma luta corporal, fazem parte de uma história que o Senhor está construindo, onde, ó Deus, a glória do teu nome será manifesta. Nós te pedimos nessa hora, ensina-nos, ó Deus, a fazer o melhor do que somos, aonde quer que estivermos, com o que tivermos na nossa mão. Abençoa o teu povo nessa noite. Quando nós, ó Deus, caminhamos para o final deste ano, as lutas que travamos, as tempestades que enfrentamos, os leões, ó Deus, que encaramos dentro das cavernas da nossa existência, não foram à toa. Lá na frente, o teu propósito se esclarecerá nas nossas mentes e na nossa vida. Cremos nisso, confiamos nisso, e nisso te pedimos, em nome de Jesus. Te pedimos por aqueles que estão, ó Deus, lutando com os leões a cada dia, matando um leão por dia. Ó Deus, que não esmoreçam, que não percam o foco, que não percam, Senhor, a percepção de que das coisas grandes e pequenas da nossa jornada, tudo isso, o Senhor tem uma direção correta. Nós te pedimos isso, abençoa o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, entoaremos o hino de número 368 do nosso hinário. Ao final do hino nós receberemos a bênção. Nós temos um lanchinho hoje, o grupo que preparou o lanche para a gente, a confraternização, um momento de cafezinho, um momento da gente bater um papo, da gente conhecer melhor um ao outro, o pessoal da mocidade que preparou. Então saia daqui e não vai embora. Está frio, dá um minutinho lá, uns 5 minutos, converse com alguém, aproveite a oportunidade e depois nós podemos passar a semana no nosso dia a dia, na nossa diversidade, matando o leão que nos espera dentro da caverna. Vamos louvar o Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus
guarde pelo seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em Deus vos guarde em sua luz, nos caminhos, os mais adversos, às vezes, diante dos nossos olhos, mas os melhores guardados por Ti. Que nesse instante, Senhor, quando nós nos despedimos, terminado, Senhor, o nosso culto comunitário, retornaremos para os nossos lares, para os nossos afazeres, que o nosso culto pessoal, individual, do altar do nosso coração possa continuar, ó Deus, vivo e verdadeiro. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação e a edificação do Espírito Santo sejam conosco em todo o tempo, em todos os lugares, diante de quaisquer situações, hoje e sempre. Amém.